Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de romance e drama chamado Histórias Cruzadas. Alerta de spoilers a seguir. No Mississippi, em 1963, Abilene Clark está contando sua história a uma escritora. Ela cresceu em uma plantação, já sabendo que se tornaria uma empregada, porque a sua mãe e a sua avó também foram empregadas. Ela cuidou de 17 crianças brancas em sua vida, enquanto seu próprio filho era cuidado por outra pessoa. E hoje ela trabalha para a família Liefeld. A esposa e socialite Elizabeth não dá muita atenção à filha May, então Abilene cuida dela por 95 centavos por hora. Toda essa ideia de livro começa quando Skeeter Phelan volta para casa depois de se formar na faculdade. Ela tentou se candidatar a um emprego em uma importante editora em Nova York, mas disseram que ela precisava ganhar experiência primeiro. Então agora ela se candidatou a uma vaga no jornal local e conseguiu um emprego respondendo perguntas de limpeza na coluna de donas de casa para receber $8 por semana. Enquanto isso, Abilene nos conta sobre a sua melhor amiga, Minnie Jackson, que trabalha como empregada doméstica para os Holbrooks. A esposa Hilly lidera o grupo social feminino e é a presidente da Liga Júnior da cidade. Recentemente, ela também trouxe a sua mãe, Sra. Walters, para morar com ela depois que ela adoeceu. Isto significou despedir a sua própria empregada para abrir espaço para Minnie, pois ela é a melhor cozinheira da cidade e Hilly adora suas tortas. Quando Abilene perdeu seu filho há 4 anos, Minnie a ajudou a passar por isso. Hoje, Hilly é anfitriã do clube de bridge, então Minnie e Abilene fazem fofoca juntas na cozinha enquanto trabalham. Minnie conta a Abilene sobre a última ofensa de Hilly. Ela começou a colocar marcas de lápis no papel higiênico para ter certeza de que Minnie não estava usando seu banheiro. Por isso, Minnie começou a trazer o seu próprio papel. Skeeter também foi a esta pequena reunião e suas velhas amigas lhe dão uma calorosa recepção, mas elas ficam estranhas quando Skeeter menciona que ela tem um emprego. Ela sempre foi vista como esquisita por não ter se casado. As coisas ficam mais estranhas novamente quando Skeeter pede permissão a Elizabeth para falar mais tarde com Abilene, para que ela possa ajudá-la a responder as perguntas sobre limpeza. Isto faz Skeeter confessar que não pode fazer isso com a sua própria empregada, porque ela se demitiu, o que é visto como um escândalo. Naquele momento, o telefone toca e Abilene atende. É Celia Foote, uma dona de casa que foi excluída pelas socialites por ter se casado com o ex de Hilly, Johnny. Como Elizabeth se recusa a atender a ligação, Celia pergunta a Abilene se ela sabe de alguma empregada procurando emprego, porque precisa de uma, mas Abilene não pode ajudá-la. Depois que as mulheres debocham de Celia por um tempo, o assunto muda para o dos banheiros. Hilly se recusa a usar o banheiro de hóspedes de Elizabeth, porque a empregada também o usa. Ela acha que Elizabeth deveria investir na construção de um banheiro só para a empregada. Hilly também está certa de que os afro-americanos são portadores de diferentes doenças, e é por isso que ela elaborou a iniciativa de saúde doméstica, que consiste em fazer com que cada casa tenha um banheiro separado para as pessoas de cor. Quando a reunião chega ao fim, Skeeter pede a Abilene para ajudá-la com as cartas e a empregada aceita. Skeeter também pede desculpas pela conversa sobre o banheiro que Abilene teve que ouvir. Depois ela traz à tona o assunto da sua empregada Constantine. Abilene era amiga dela e não a vê há algum tempo, mas ela está chocada ao ouvir Skeeter dizer que ela se demitiu porque isso não é verdade. Antes que Skeeter possa fazer mais perguntas, Elizabeth a interrompe e entrega a petição de Hilly para que ela possa ser incluída no boletim da liga. Depois disso, Skeeter volta para casa para ter uma conversa com a sua mãe. Charlotte se recusa a responder quaisquer perguntas sobre Constantine e fica chateada ao saber que Skeeter conseguiu um emprego, porque nesse ritmo ela nunca se casará. Mais tarde, durante o jantar com a sua família, Skeeter pergunta novamente sobre Constantine. Seu pai mente, então Skeeter o pressiona pela verdade e descobre que Constantine foi despedido depois de 29 anos de trabalho. Uma discussão se segue, e quando Charlotte se recusa a aceitar que Constantine foi quem realmente criou a sua filha, Skeeter deixa a casa enquanto se lembra de como Constantine a confortava sempre que ela estava chateada quando ela era adolescente. Isso dá a Skeeter uma ideia. Ela quer escrever um livro com as histórias reais por trás da vida das empregadas, para que as pessoas possam ver o lado delas. No dia seguinte, Skeeter vai ver Abilene para obter a sua ajuda com a coluna, enquanto um trabalhador começa a planejar o banheiro extra. Quando ela tem certeza de que ninguém pode ouvi-las, Skeeter também pede a Abilene para compartilhar as suas histórias para o livro, mas Abilene se recusa. A conversa delas é interrompida quando Elizabeth chega discutindo com o seu marido, porque ele não está feliz com o banheiro extra. Quando May começa a chorar e Abilene vai vê-la, Elizabeth diz a Skeeter que ela não pode mais falar com Abilene sobre as cartas. Mais tarde naquela noite, um tornado chega à cidade. Minnie está com medo de ir ao banheiro do lado de fora, mas Hilly não a deixa usar o seu banheiro. No entanto, Minnie se esconde e usa o banheiro dela de qualquer maneira. Infelizmente, Hilly descobre e a despede por isso. Alguns dias depois, o banheiro de Abilene está pronto, então ela tem que usar
acusá-lo, mas logo ela recebe um momento de doçura quando May a chama de sua verdadeira mãe. Skeeter para no bairro de Abilene para pedir a sua ajuda novamente, fazendo-a perder o ônibus. Abilene se recusa novamente, mencionando que sua prima foi queimada apenas por andar perto da estação de votação e não quer arriscar a sua vida por causa disso. Skeeter dá a Abilene seu número de telefone de qualquer forma, e depois que a empregada recusa sua carona, Skeeter decide pesquisar as leis que regem a conduta dos brancos com empregados negros e descobre uma série de regras nojentas. Por exemplo, publicar ideias relacionadas à igualdade pode resultar em prisão. Livros não podem ser trocados entre escolas de brancos e de negros, e barbeiros de cor não podem servir mulheres brancas. Mais tarde à noite, Abilene recebe uma ligação de Minnie dizendo que ela fez algo terrível. Ele havia dito a todos na cidade que ela era uma ladra, e então Minnie fez para ela uma torta especial. Ela não explica exatamente o que foi tão horrível, mas se desfaz em lágrimas porque nunca mais vai conseguir um emprego. A conversa delas é interrompida de repente, quando o marido de Minnie chega em casa e começa a lhe dar uma surra por ela ter perdido o emprego. Isso deixa Abilene pensando no livro, e depois de ouvir o seu pastor falar sobre Deus querer que seu povo seja corajoso, ela chama Skeeter para vir até ela e contar algumas histórias. Skeeter estaciona longe para que os vizinhos não vejam seu carro, e diz a Abilene que ela não se importa se as histórias não forem boas para os brancos, ela quer publicar a verdade. Enquanto isso, a nova empregada de Hilly pede um empréstimo de $75 para mandar os seus filhos para a faculdade, aceitando até mesmo trabalhar de graça por alguns dias para pagar a dívida. Hilly se recusa, dizendo que está fazendo um favor a ela, porque Deus não dá caridade àqueles que estão indo bem. Alguns dias depois, o marido de Minnie faz com que sua filha desista da escola para se tornar empregada doméstica, para ajudar com as despesas. A própria Minnie passa muitos dias sem emprego, mas Abilene tem uma ideia. Há uma pessoa que pode não ter ouvido as mentiras de Hilly, e essa pessoa é Celia. Minnie vai vê-la e é recebida de braços abertos, porque Celia é uma dona de casa horrível e está desesperada por ajuda, especialmente agora que está grávida. Ela dará um emprego a Minnie se ela aceitar manter a sua presença em segredo de Johnny, o que Minnie concorda. Durante a próxima reunião da Liga Júnior, Hilly anuncia que a sua iniciativa de saúde foi enviada ao governador e lembra a Skeeter que ela quer ver esta notícia no boletim informativo. Skeeter tem tentado evitar publicar a história e mente, dizendo que ela fará isso em breve. Enquanto isso, as entrevistas com Abilene continuam, tocando agora no assunto de Elizabeth ser uma péssima mãe. Minnie as encontra no meio da conversa e as repreende por esta terrível ideia, mas ela leva apenas uns segundos para mudar de opinião. Logo, ela está compartilhando todo tipo de histórias com Skeeter e promete que tentará convencer outras empregadas a ajudarem também. No sábado seguinte, Hilly apresenta Skeeter a Stuart e eles vão a um encontro duplo. Infelizmente, Stuart se comporta como um idiota, então Skeeter fica com raiva e sai do restaurante antes mesmo de fazer o pedido. Enquanto isso, Minnie se torna amiga de Celia, que a trata com respeito e até pede pela sua companhia enquanto almoça. Algum tempo depois, Skeeter recebe uma ligação da editora. Suas histórias são boas, mas elas precisam de pelo menos uma dúzia de empregadas para conversar se ela quiser ser publicada. Abilene e Minnie já perguntaram a todas que conhecem, mas as empregadas estão muito assustadas para se juntarem a elas. Então Minnie tem uma ideia. Como elas já estão inventando nomes de qualquer forma, elas poderiam usar algumas das histórias delas e dizer que são de outras empregadas. Skeeter acha que não pode fazer isso porque não seria real. Então, para convencê-la a não desistir, Abilene finalmente fala do seu filho. Enquanto carregava madeira pesada, ele caiu no chão e foi atropelado por um caminhão. O capataz jogou o corpo na traseira de seu caminhão, levou-o para o hospital para pessoas negras, jogou o corpo lá e apenas buzinou antes de sair. O hospital não pôde fazer nada, então Abilene o levou para casa para morrer no sofá aos 24 anos. O livro é a maneira de Abilene se vingar de tudo isso. No dia seguinte, Stuart aparece para pedir desculpas a Skeeter pelo seu comportamento. Ele ainda estava chateado por causa de uma separação recente e Hilly o tinha forçado a ir naquele encontro, razão pela qual ele estava bêbado naquela noite. Skeeter diz exatamente o que ela pensa e ele não está acostumado com isso, mas acaba gostando. Como ele está mostrando respeito, Skeeter concorda em ir a outro encontro com ele, que acaba indo bem. Stuart acha que Skeeter é inteligente e até admite ter lido as suas colunas no jornal. Então os dois começam a se ver de verdade. O famoso ativista Medgar Willey lutando pela igualdade é um grande assunto na televisão, mas Charlotte não permite que ninguém em sua casa assista ao discurso dele. Mais tarde naquela noite, Abilene e outros negros são convidados a deixar o ônibus porque há um tumulto nas ruas. Medgar foi assassinado na frente dos seus próprios filhos. Abilene se esconde na casa de Minnie para passar a noite, e embora agora estejam mais assustadas com o livro, elas concordam em ser mais cuidadosas e continuar trabalhando nele. No dia seguinte, Minnie encontra Celia sangrando no banheiro porque ela teve um aborto espontâneo.
espontâneo. Minnie a leva para sua cama e toma conta dela enquanto Celia compartilha suas preocupações. Johnny se casou com ela porque ela estava grávida e ela perdeu o bebê um mês depois. Desde então, ela perdeu mais 3 bebês contando com este, mas ela não contou a Johnny sobre eles. Celia tem medo de que seu marido a deixe, mas Minnie diz que eles vão superar isso. Mais tarde, Celia enterra o bebê no jardim sob uma planta, como fez com os outros. Enquanto isso, a empregada de Hilly é presa na frente das outras empregadas. Ela havia encontrado um anel enquanto limpava debaixo do sofá, e quando tentou vendê-lo em uma loja, o balconista ficou desconfiado e chamou a polícia. Quando Skeeter visita Evelyn, ela fica surpresa ao encontrar dezenas de empregadas que finalmente estão dispostas a compartilhar suas histórias, porque a prisão daquela manhã havia sido a gota d'água. Há todo tipo de histórias sobre como elas são maltratadas, e a parte mais triste é ouvi-las mencionar que as crianças que elas criaram crescem tão más quanto seus pais. No dia seguinte, as socialites fazem uma nova festa no clube de bridge, e Celia tenta se juntar a elas, até mesmo levando uma torta com ela. Mas todas as mulheres se escondem e a ignoram, então Celia sai de lá em lágrimas. Quando ela volta para casa, Minnie a repreende por tentar ser amiga de pessoas tão horríveis, e explica que elas a odeiam porque ela se casou com Johnny. Celia não entende isso e acha que elas acreditam que Johnny traiu Hilly, quando na verdade o relacionamento deles começou depois que a coisa com Hilly tinha acabado. Então ela decide que vai esclarecer as coisas durante o evento beneficente. Minnie acha que ela não deve ir, mas Celia a distrai do assunto ao cuidar da sua ferida. Ela sabe que Minnie não caiu, foi o seu marido quem fez aquilo. Celia diz a Minnie que ela deveria bater no seu marido com uma frigideira e deixá-lo, mas Minnie diz que tem que pensar nos seus filhos. Alguns dias depois, Kennedy é assassinado. Evelyn está ficando assustada novamente, então Minnie decide compartilhar a coisa horrível que ela fez. A torta especial que ela deu a Hilly foi feita com os seus próprios excrementos, e a senhora Walters viu que a sua filha comeu 2 pedaços, então ela riu bastante da cara dela. Isto fez com que Hilly mandasse sua mãe para um lar de idosos. Evelyn e Skeeter não acham que incluir essa história é uma boa ideia, porque vai dar a identidade de Minnie, mas Minnie discorda. Hilly nunca vai querer que ninguém saiba que ela comeu excremento, então esta história é a proteção perfeita para elas. Na noite do evento beneficente, Johnny e Celia aparecem, fazendo com que as socialites se sintam desconfortáveis. Enquanto distribui os prêmios, a torta de chocolate de Minnie vai para Hilly, que não havia dado um lance. Bêbada, Celia se aproxima de Hilly e tenta explicar que Johnny não a traiu, arrancando acidentalmente a manga do seu vestido no processo. Quando ela está começando a causar uma cena, Johnny tenta levar a sua esposa embora, mas Celia acaba vomitando no chão. Depois que o evento termina, a senhora Walters leva a torta com ela e confessa que foi ela quem deu o lance, usando o nome de Hilly para irritar a sua filha por tê-la mandado para o asilo. No dia seguinte, Celia chega à conclusão de que não foi feita para este tipo de vida extravagante e quer se separar de Johnny. No entanto, Minnie a convence a ficar, ressaltando que se ela sair, então a manipulação de Hilly vencerá. Enquanto isso, Skeeter está quase terminando o livro. Ela só precisa de uma última história, a de Constantine, então ela força sua mãe a confessar a verdade. Alguns meses atrás, Charlotte foi anfitriã de um almoço das Filhas da América depois de ser nomeada a regente estadual. A refeição delas foi interrompida pela chegada da filha de Constantine, Rachel, que elas não esperavam até a semana seguinte. Rachel costuma entrar na casa normalmente, mas desta vez Charlotte a fez esperar na cozinha. Rachel se recusa a entrar pela porta de serviço e entra de qualquer maneira, dizendo que quer ver a sua mãe. Então Charlotte cede sob a pressão das outras socialites, que a lembram que este não é um comportamento apropriado, e expulsa as duas. No dia seguinte, Charlotte foi à casa de Constantine para buscá-la, mas ela já tinha ido embora com Rachel. Charlotte ainda mandou o seu filho para Chicago, onde Rachel mora, para ver se eles podiam conversar, mas já era tarde demais, Constantine já tinha morrido. Charlotte tenta pedir desculpas pelo que fez, mas Skeeter sai correndo em lágrimas. Depois de visitar a casa abandonada de Constantine para escrever a sua última história, Skeeter envia o livro à editora, que lhe paga um pequeno adiantamento, que Skeeter envia às empregadas. O livro é publicado anonimamente e se torna um sucesso. A senhora Walters até o lê no lar de idosos. Quando ela reconhece a história da torta, ela acha divertida e liga para Hilly para dizer a ela que o leia. Infelizmente, Skeeter não consegue desfrutar do seu sucesso por muito tempo, porque Stuart acaba com ela quando ela confessa que escreveu o livro, chamando-a de egoísta. Quando Hilly finalmente lê o livro, ela surta e tenta acabar com os rumores que seus amigos estão espalhando sobre as histórias. No entanto, ela surta completamente quando recebe um cheque para a caridade de Celia, que também manda um recado mostrando que sabe do segredo da torta. Furiosa, Hilly vai ver Skeeter, que acaba de receber uma carta dizendo que conseguiu um emprego na editora. Hilly ameaça Skeeter com ações legais, mas Skeeter a lembra que para fazer isso ela teria que admitir em público que comeu a torta especial.
social. Naquele momento, Charlotte sai em defesa da sua filha e expulsa a Riley. Depois disso, Charlotte diz a Skeeter que está orgulhosa dela e a felicita por seu novo emprego. Depois lhe agradece por trazer de volta a coragem para sua família. Enquanto isso, Minnie fica assustada quando Johnny de repente se aproxima dela, mas ele não está lá para machucá-la. Celia finalmente lhe contou sobre os bebês, então Johnny veio para agradecer a Minnie por estar lá pela sua esposa. Ele sempre soube que Celia contratou ajuda e desde que Minnie chegou, Celia tem se sentido muito melhor. Então, Johnny leva Minnie de volta para casa, onde Celia está esperando por eles com uma refeição preparada por ela. Johnny oferece a Minnie uma posição permanente em sua casa e ela aceita na hora. Isso dá a Minnie a força que ela precisa para finalmente levar os seus filhos e deixar o seu marido violento. Na próxima vez que Evelyn e Minnie vão à igreja, elas são recebidas com aplausos de pé. Como agradecimento pela sua coragem, toda a comunidade assinou o livro como um presente para compensar a falta do nome de Evelyn na capa. Após a missa, elas levam o livro a Skeeter para que ela possa ver o que conseguiu, e Skeeter confessa que não acha que deveria aceitar a oferta de emprego em Nova York, porque não pode deixar Evelyn e Minnie sozinhas após a confusão que ela fez. Entretanto, elas lhe dizem que não há nada que ela possa fazer aqui, então as duas a convencem a sair e a ter uma vida melhor. No dia seguinte, Evelyn volta da mercearia e encontra Riley dizendo a Elizabeth que ela roubou alguma coisa da sua prataria. Obviamente, isso não é verdade, mas Elizabeth a despede de qualquer maneira. Quando Riley a ameaça com a prisão se ela tentar fazer algo, Evelyn a chama de mulher sem Deus, fazendo Riley sair em lágrimas. May tenta impedir que Evelyn se vá, mas isso não muda a opinião de Elizabeth, e Evelyn tem que ignorar o choro da garotinha ao sair. May foi a última criança que Evelyn cuidou, mas ela não se arrepende do que conseguiu fazer pela sua comunidade. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.